Eu matei o meu pai aos 15 anos, não com as mãos, mas com o silêncio que o devorou vivo depois daquela noite em que ele me obrigou a escolher entre a família e a verdade. A minha mãe riu-se na cara do meu fracasso como professor, chamando-me de eterno perdedor, mas ela não sabe que o veneno que ela injetou em mim é o mesmo que agora corre nas veias do meu império digital. E se eu te disser que a vingança não é um grito, mas um algoritmo que calcula cada lágrima tua até ao último cêntimo? O sol de Lisboa batia impiedoso no meu pescoço suado enquanto eu descia a Rua Augusta, o casaco puído colado à pele como uma segunda vergonha. Era fim de tarde, o tipo de hora em que os turistas se aglomeram nos pastéis de nata e as putas disfarçadas de guias sorriem para carteiras abertas. Eu, no entanto, carregava uma pasta cheia de testes corrigidos, notas vermelhas que pareciam sangue seco nas folhas amarrotadas. Professor de matemática no secundário, aos 32 anos, com um ordenado que mal pagava o aluguer de um T1 em Alfama. Continuas só a dar aulas, gozou a minha mãe pelo telefone na véspera, a voz dela um misto de pena e veneno, como se eu fosse uma piada que o destino contou mal rime para disfarçar, mas por dentro, algo se partiu, não o orgulho, que já era poeira, mas a ilusão de que a família era o meu porto seguro. Cresci em Cascais, numa casa de paredes caiadas que cheiravam ao mar e a mentiras. O meu pai, um pescador reformado que sonhava ser capitão de navio, bebia para esquecer as redes vazias. A mãe, costureira de luxo para as madames de Estoril, costurava não só vestidos mas também as feridas que ele abria em nós. Eu era o miúdo quieto, o que devorava livros de física quântica escondido debaixo das escadas, enquanto os irmãos mais velhos, o João e a Maria, saíam para festas em carros emprestados. Aos 15, tudo mudou. O pai, num daqueles acessos de fúria etílica, descobriu as cartas que eu trocava com o Pedro, o meu melhor amigo da escola. Não eram só cartas de rapazes, eram confissões, toques roubados no recreio, um beijo atrás do ginásio que selava um segredo maior que o oceano. Maricas na minha casa. Sai daqui, ou eu te mato, berrou ele, o cinto na mão como uma cobra pronta a atacar. Eu não saí. Em vez disso, olhei nos olhos e disse, tu é que morres por dentro todos os dias, pai. Eu só vivo. Ele parou, o cinto caiu, e dali em diante, o silêncio instalou-se como um tumor. Ele não me tocou mais, não falou comigo. Morreu 2 anos depois, de um cancro no fígado que os médicos culparam pelo álcool, mas eu sei que foi o vazio que eu criei. A mãe culpou-me em segredo, os olhos dela sempre a julgar, a medir o meu fracasso como se fosse herança genética. Tu és como ele, fraco, sussurrava ela nas noites de insónias familiares. Casei-me cedo, com a Ana, uma colega de liceu que prometia estabilidade, casa, filhos, o sonho português de uma vida sem ondas. Mas o casamento afundou como um barco sem leme, ela queria viagens a Bali, eu mal pagava as contas da EDP. Divorciámo-nos aos 28, e ela levou a casa, o cão e a ilusão de que eu era suficiente. Agora, em Lisboa, a cidade que engole sonhos como o Tejo engole lixo, eu ensinava equações a adolescentes que me olhavam como se eu fosse um fóssil. Professor, para que serve isto na vida real? Perguntava o Rui, o puto com tatuagens mal feitas e um futuro de entregas no Uber Eats. Eu sorria, mas por dentro gritava, para calcular quanto custa odiar-te a ti mesmo o suficiente para sobreviver. Naquela tarde, ao entrar no meu apartamento, um buraco com vista para um beco onde gatos brigam por restos, o telefone tocou. Era a mãe, claro. Vais ao jantar de domingo? O João trouxe o carro novo, a Maria está grávida outra vez. E tu, continuas só a dar aulas? A risada dela ecoou como unhas num quadro negro. Sim, mãe. Só aulas. Mas um dia, vais engolir essas palavras. Desliguei antes que ela respondesse, o coração a martelar como um código binário em loop infinito. Naquela noite, não dormi. Em vez disso, abri o laptop, um relicário de 2015 que rangia como ossos velhos, e comecei a codificar. Não era a primeira vez, desde a universidade, eu mexia em apps, sonhando com o próximo unicórnio português como a Farfetch ou a Talkisk. Mas desta vez, era pessoal. Uma app para professores exaustos, um algoritmo que personalizava planos de aula baseados em IA, calculando o engagement dos alunos como um trader calcula ações. Educa Smart, batizei-a, o nome soando como um grito de guerra. Trabalhei até o amanhecer, o café frio ao lado, os dedos a voar no teclado. Pela primeira vez em anos, senti o veneno da mãe transformar-se em combustível. Não era só código, era vingança.
lenta, lógica, impiedosa. Os dias seguintes foram um borrão de aulas e noites insones. Ensinava derivadas de funções enquanto o meu cérebro corria à frente, debugando loops que pareciam as voltas da minha vida. O Pedro, agora um designer em Porto, ligou-me uma semana depois. Ouvi da tua mãe que estás a perder tempo com computadores. Vem cá, ajudo-te no UI. Ri-me, amargo. Não é perda, Pedro. É o meu cancro a curar. Fui a Porto de comboio, o Douro a desfilar como uma promessa quebrada. Ele era o único que sabia do passado, do beijo que mudou tudo. Tu mereces mais que aulas e olhares de pena, disse ele, enquanto ajustávamos o protótipo num café ribeirinho. A app ganhava forma, índice de dados dos alunos, outputs de lições gamificadas, tudo com um toque português, referências a Camões e Fado para humanizar o cold steel da IA. Voltei a Lisboa com um MVP pronto, mas o teste veio rápido e cruel. Apresentei-a num mito de startups a incubadora do Beato, um antro de ventoinhas e sonhos inchados. Os investidores, suítes de Silicon Valley transplantados, riram. Outra é a TES. O mercado está saturado, miúdo. Vai ensinar álgebra. Saí de lá com o ego em farrapos, mas em vez de desistir, refinei. Adicionei um módulo de psicologia comportamental, baseado nos estudos de Skinner que eu devorara na juventude, recompensas variáveis para manter os miúdos viciados no aprendizado. Era gaiola de Skinner digital, mas para o bem, ou assim me convencia. Testei com os meus alunos, o Rui, que odiava mates, subiu de 4 para 8 em 2 semanas. Isto é fixe, prof, exclamou ele, os olhos brilhando pela primeira vez. Senti um pico de algo perigoso, poder. A mãe ligou de novo, 2 semanas depois. O teu irmão foi promovido no banco. E tu? Ainda a brincar com joguinhos. O gozo dela era como sal numa ferida aberta. Mãe, um dia vais ver. 3 meses, no máximo. Ela riu mais alto. 3 meses. Tu nem consegues manter uma mulher. Desliguei, o ódio a ferver. Naquela noite, submeti a App Store e à Google Play, com um pitch que sangrava verdade, para professores que sangram por um salário mínimo. As downloads começaram devagar, 50 no primeiro dia, mostly de colegas curiosos. Mas então, um tweet viral de um prof de Coimbra, esta app salvou a minha sanidade. Educa Smart. Boom. 100 downloads. Depois 1000. O veneno da mãe ecoava na minha cabeça como um mantra, continuas só a dar aulas. Não por muito tempo. O mês 2 foi um turbilhão de notificações que me acordavam às 3 da manhã, o telemóvel a vibrar como um coração em pânico. Lisboa acordava comigo agora, as luzes do 25 de Abril a piscar em solidariedade enquanto eu ajustava servidores num VPS barato da PT. A app explodira, 10.000 users, reviews a 4.8 estrelas, pais a partilharem screenshots de relatórios que previam o potencial de burnout dos filhos. Eu ria sozinho no escuro, imaginando a cara da mãe ao ver o saldo bancário, 5.000 euros em subscrições premium. Não era riqueza ainda, mas era o primeiro gosto de sangue. Mas o sucesso tem garras. A Ana, a ex-mulher, farejou como um tubarão o sangue. Ligou-me de Faro, onde vivia com o novo namorado, um corretor de imóveis com barriga de cerveja e promessas vazias. Ouvi dizer que estás a fazer waves com essa app. Precisas de um advogado para os contratos. A voz dela era mel, mas eu conhecia o fel por baixo. Não, Ana. Eu trato disto. Ela pausou, o silêncio carregado de história. Tu mudaste. Antes, eras tão previsível. Rime, seco. Previsível como o teu amor condicional. Vai-te embora. Desliguei, mas o passado rastejava de volta. Lembrei-me das noites em que ela me acusava de ser frio, de não a tocar o suficiente, como se o meu segredo com o Pedro ainda pairasse entre nós. Eu contara-lhe tudo no casamento, achando que a honestidade era o cimento. Ela sorriu na altura, mas os olhos traíam, pena, nojo disfarçado. No trabalho, as coisas azedaram. O diretor, um burocrata de bigode grisalho chamado Sr. Mendes, chamou-me ao gabinete. Ouvi falar dessa tua invenção. Distrai os alunos. Neguei, mas ele farejou fraqueza.
Lembra-te, és professor, não um Zuckerberg de pacotilha. Foca-te nas aulas. Saí dali fervendo, o algoritmo na minha cabeça a calcular probabilidades, 87% de chance de ele me sabotar se eu falhasse um relatório. Comecei a gravar aulas em segredo, usando a app para automatizar o que outrora me consumia. Liberdade, mas solitária. O Pedro veio a Lisboa num fito de fim de semana, ficámos no meu apartamento, o primeiro toque em anos, hesitante, como provar vinho azedo. Tu estás a queimar-te, mano, murmurou ele contra o meu ombro, o cheiro a colónia misturado com o sal do mar. Isto não é só vingança contra a tua mãe. É contra ti mesmo. Beijei para calar a verdade, mas ele tinha razão. O código era o meu escudo, mas também a minha prisão. Então, o golpe veio da família. O domingo de jantar em Cascais, inevitável como a maré. A mãe preparara bacalhau à brás, o aroma à cebola e azeitonas preenchendo a casa como um perfume de normalidade falsa. O João, com o carro novo estacionado na garagem como um troféu, gabava-se da promoção, vice-diretor aos 35, irmãozinho. E tu? Ainda a ensinar criancinhas a somar. A Maria, barriga de 6 meses, riu-se, tocando o anel de diamantes que o marido lhe dera. Ele é o professor querido, João. Pelo menos não acaba na falência como alguns. A mesa gelou, olhares para mim como facas. A mãe, no centro, sorriu com aqueles lábios finos. Sim, o meu filho mais novo, sempre o sonhador. Continuas só a dar aulas, não é? Com essa app, achas que vais mudar o mundo. O gozo era sutil agora, mas cortava fundo. Levantei-me, o prato intocado. 3 meses, mãe. Conta os dias. Saí para o jardim, o ar marítimo a queimar os pulmões. O pai teria entendido, ele, que morrera no silêncio que eu impusera. Mas a mãe. Ela era o cancro que eu cirurgizava devagar. De volta a Lisboa, canalizei a raiva para o código. Adicionei features pagas, analytics preditivos para escolas, integração com o Ministério da Educação. As downloads dispararam para 50 mil, o faturamento a roçar os 20 mil euros. Um e-mail de um VC em Cascais, interessado em seed round. 100 capa por 10% equity. Respondi sim, mas com cláusulas que me mantinham no controle, vingança contra os que riem dos underdogs. O Pedro avisou, não te percas nisto. A família não vale o preço da tua alma. Mas a alma. Eu vendera aos 15, no silêncio que matara o pai. Agora, reconquistava-a em bits e bytes. O mês 3 começou com uma capa na visão, o professor rebelde, como um lisboeta está a revolucionar a educação. As entrevistas choveram, RTP, SIC Notícias, até um podcast no Spotify que me pagou 500 euros por hora. Eu falava de empoderamento docente, mas por dentro, era um monólogo de ódio, para cada continuas só a dar aulas, um utilizador novo. O saldo, 50 mil euros. A mãe ligou, a voz trêmula pela primeira vez. Ouvi na rádio. É verdade. A tua app. Rime, frio. Sim, mãe. E não é só aulas agora. Ela pausou, procurando o gozo antigo. Bom para ti, filho. Vai jantar, conta-nos tudo. Recusei. O banquete seria servido no meu timing. Mas o drama escalou quando o João contactou. Parabéns, mano. Queres investir no meu side hustle? Um app de fitness para executivos. O cinismo dele era palpável, ele, que me chamara de perdedor meses antes. Não, irmão. Mas obrigado pela oferta. Ele insistiu, marcando um café encheado. Lá, com o sol a filtrar pelas janelas altas, ele admitiu, a mãe está orgulhosa, sabes? Mas precisamos de um empréstimo familiar. O carro quebrou. Rima até doer. Empréstimo. Pede a tua promoção. Saí, deixando-o com o latim tocado. Vingança não era dar, era negar. O ar de Lisboa no verão era espesso como mel, pegajoso, colando-se à pele enquanto eu corria reuniões virtuais do terraço do meu novo escritório, um cower em baixa que cheirava a ambição fresca. A app atingira 100 mil users, faturamento mensal nos 80 mil, e o VC estar aos 100 capa como um shot de adrenalina.
Contratei o Pedro como lead designer, o nosso passado agora um combustível secreto que nos unia em noites de brainstorming regadas a vinho verde. Estás a voar alto, mas olha para baixo, avisava ele, os dedos traçando padrões no meu braço. Eu ignorava, obcecado pelo próximo milestone, a expansão para a Espanha, parcerias com escolas públicas. Mas o passado não perdoa, ele regressa com contas a pagar. A Ana reapareceu, desta vez com um e-mail formal, proposta de colaboração. O meu novo parceiro tem contactos em ETES Ibérica. Vamos almoçar. Aceitei, curioso como um gato perante o abismo. Encontrámo-nos no Time Out Market, o burburinho de turistas como banda sonora ao nosso reencontro. Ela estava radiante, cabelo solto, vestido que acentuava curvas que eu outrora mapeara. Tu mudaste, disse ela, os olhos a devorar o meu fato novo. Sucesso fica bem em ti. O namorado, o tal corretor, era ausente, ela viera sozinha. Falámos da app, das features, mas o subtexto era claro, remorso, desejo, uma tentativa de reescrever o divórcio. Eu errei, sabes. Tu eras mais que um professor. Toquei-lhe a mão, breve, sentindo o pulso acelerado. Eras tu que querias mais, Ana. Eu só queria sobreviver. Saí dali com uma proposta vaga e o estômago revirado, não por ela, mas pela fraqueza que ainda me habitava. A família, Meanwhile, fervia em ebulição. A mãe enviava mensagens diárias agora, orgulhosa de ti, filho. Quando vens? O João, magoado pelo café, espalhara boatos no grupo familiar WhatsApp, ele acha-se o rei agora, ignora-nos. A Maria, sempre a pacificadora, ligou, não estragues isto, irmão. A família é tudo. Rime, amargo. Família. Vocês riram quando eu sangrava. Desliguei, mas o peso instalou-se. Comecei a sonhar com o pai, ele, no barco fantasma, a estender a mão. Vinga-nos, sussurrava. Acordava suado, o código à frente como um exorcismo. O turning point veio numa conferência em Porto, Textile, com o Douro como pano de fundo. Apresentei a Educa Smart a 500 educadores, o slide final mostrando stats, de 0 a 200 mil euros em 3 meses. Porque professores merecem mais que aplausos. O aplauso foi ensurdecedor, mas nos bastidores, o Sr. Mendes esperava, o diretor, convidado por ironia do destino. Impressionante, disse ele, o bigode tremendo. Mas na escola, os teus relatórios estão em atraso. Demissão ou foco? A ameaça era nua, sabotagem se eu não parasse. Olhei nos olhos, o mesmo olhar que dera ao pai. Demito-me, Sr. Mendes. A AP é a minha escola agora. Saí, o ar portuense a encher-me os pulmões de liberdade tóxica. De volta, o faturamento explodiu, 150 mil no mês, parcerias com colégios jesuítas. Contratei uma equipa, devs de Braga, marketers de Coimbra, e mudei para um loft em Barro Alto, paredes de vidro que refletiam o meu novo eu, barba aparada, olhos afiados. O Pedro mudou-se conosco, o nosso relacionamento agora oficial, um fado moderno de amor e código. Mas a vingança chamava mais alto. Planeei o golpe, um evento familiar, o meu regresso triunfal. Convidei-os a Cascais, aluguei uma vila à beira-mar, catering de mariscos e vinhos do Alentejo. Venham celebrar, disse à mãe. Ela aceitou, voz trêmula de expectativa. A noite chegou como uma tempestade disfarçada de calmaria. A vila brilhava com luzes de corda, o mar a rugir ao fundo como um coro grego. O João chegou primeiro, fato amarrotado, sorriso forçado. Belo lugar, mano. Compraste com a app. Assenti, servindo-lhe Porto. A Maria, com o bebê ao colo, beijou-me a face. Estamos felizes por ti. A mãe, última, entrou como uma rainha destronada, vestido de linho que outrora costurara para ela própria. Meu filho. Olha para isto tudo. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a pele. O jantar fluiu, tostas de atum, conversas superficiais. Então, levantei o copo. Aos 3 meses. Da sala de aula ao milhão. E a quem duvidou? Os olhares baixaram. O João curou, a mãe engoliu em seco. Revelei os números, 200 mil faturados, a expansão para Madrid.
O silêncio foi o meu troféu. Lembram-se do gozo, mãe? Continuas só a dar aulas. Ela piscou, lágrimas nos olhos. Eu só queria o melhor para ti. Ri-me, não de alegria, mas de catarse. O melhor. Vocês mataram o meu pai com palavras piores. Eu só calculei a equação. O João explodiu. Tu és um egoísta. Nós sofríamos contigo. Levantei-me, a vila parecendo pequena. Sofríeis. Vocês riam. A Maria chorava, a mãe estendeu a mão. Perdão, filho. Aceitei, mas por dentro, o algoritmo corria, vingança faz um completa. 100% de satisfação. Mas naquela noite, sozinho no terraço com o Pedro, o vazio bateu. Isto encheu o buraco, perguntou ele, o vento a bagunçar o cabelo. Neguei, a voz rouca. Só o tapou. O pai ainda grita. Outono em Lisboa trazia chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas repentinas, e com elas veio o backlash. A app, agora um fenómeno com 250 mil users, atraía haters, pais conservadores a acusarem-na de lavagem cerebral comunista, professores invejosos a piratearem o código para cópias baratas. Um artigo no Público, Educa Smart, Revolução ou Ilusão Capitalista. Li-o no metro, o cheiro a umidade misturado com o suor alheio, sentindo o peito apertar. O sucesso era uma corda bamba, e eu dançava nu. A Ana intensificou o assédio. Mensagens diárias, pensa na proposta. Podemos ser parceiros, em negócios e mais. O mais era explícito numa foto anexa, ela em lingerie que eu reconhecia do armário conjugal. Apaguei, mas o desejo, ou a raiva, latejava. Marquei o almoço, num restaurante discreto em Príncipe Real. Ela chegou pontual, perfume floral a invadir o espaço. Tu estás irresistível, murmurou, a perna roçando a minha debaixo da mesa. Falamos termos, 20% equity por contactos. Mas o subtexto era sexo, reconciliação, um reino ao divórcio. Eu errei ao julgar-te fraco, confessou ela, os olhos verdes a hipnotizar. Beijei-a ali, impulsivo, o gosto a vinho tinto e arrependimento. No hotel próximo, o quarto era um vórtice, corpos colidindo como código em conflito, gemidos que ecoavam o passado. Depois, deitada ao meu lado, ela sussurrou, volta para mim. Precisa de estabilidade. Ri-me no escuro. Eu sou a estabilidade agora, Ana. Tu és o bug. A família, pós-jantar, fragmentou-se. O João cortou contacto, bloqueando-me nas redes, rumores de que ele copiava features da app para o seu side hustle. A Maria enviava fotos do bebê com legendas neutras, mas a mãe... A mãe tornou-se uma sombra. Ligava às noites, sinto falta do meu menino professor. Isto tudo é demais. O tom era pena invertida, como se o meu sucesso a envelhecesse. Mãe, é o que sempre quiseste, orgulho. Ela chorava baixinho. Não, filho. Queria-te seguro. Percebi então, o gozo dela não era maldade, mas medo de que eu voasse e a deixasse no chão lamacento de Cascais. O Pedro sentiu a fratura. Estás a trair-nos a todos, acusou numa discussão no loft, garrafas de cerveja estilhaçando no chão. Eu por ela. Tu pelo código. Gritei de volta, tu não entendes. Isto é pela noite em que o pai me quase matou. Ele parou, os olhos a suavizarem. Eu entendo. Mas a vingança como vingador. Fizemos as pazes na cama, corpos entrelaçados como fios de rede, mas o nó estava feito. Então, o escândalo, um leak no Twitter, código-fonte exposto por um dev descontentado. Downloads piratas explodiram, faturamento a cair 30%. Liguei ao VC, precisamos de lockdown. Ele riu, bem-vindo ao jogo, miúdo. Processa-os. Passei noites em tribunal virtual, advogados a faturarem como sanguessugas. A pressão rachou-me, insónias, mãos a tremer no teclado, visões do pai a afogar-se no Tejo. Tomei comprimidos, ansiolíticos de farmácia, o mundo a desfocar como um filtro mal aplicado. Numa manhã chuvosa, a mãe apareceu à porta do loft, guarda-chuva pingando no hall. Vim ajudar, disse, carregando uma mala de costura.
Tu precisas de mãos que cuidem. Deixei-a entrar, exausto. Ela cozinhou sopa de peixe, o cheiro a casa, e enquanto comíamos, confessou: eu gozei porque via o teu pai em ti. O silêncio dele matou-nos a todos. Abracei-a, pela primeira vez sem ódio. Eu não sou ele, mãe. Mas era mentira parcial, o silêncio era a minha herança. O leak resolveu-se com um patch de segurança, mas o dano psicológico perdurou. A app recuperou, atingindo 300 mil users, mas eu. Comecei terapia, um psicólogo enxerto que dissecava os meus traumas como um cirurgião. A vingança é um loop infinito, disse ele. Quebras quando? Não respondi, mas o algoritmo na minha cabeça calculava 60% de burnout iminente. A Ana pressionou: assina o acordo, ou conto tudo ao Pedro. Chantagem, nua. Marquei o fim, um e-mail frio, terminando a parceria. Ela revidou com um post no Instagram: ex-marido traidor vira magnata. Cuidado, Portugal. O buzz negativo veio, mas o meu counter foi genial. Uma update da app com módulo anti-bullying, inspirado no meu passado. Reviews explodiram, salvou o meu filho do ciberate. Vingança 2.0, transformar veneno em elixir. O inverno mordeu Lisboa com ventos do Atlântico que uivavam como fantasmas não resolvidos, e com ele veio a consolidação, ou a implosão. A EducaSmart valia agora 2 milhões em valuation, com rounds de investimento de fundos europeus, mas o preço era a exposição, capas em jornais, entrevistas onde eu sorria como um boneco de ventríloco. Como um professor gay de Cascais virou unicórnio, perguntavam, forçando-me a otar-me publicamente. O Pedro aplaudiu: orgulho, amor. Mas a família. O João processou-me por roubo de ideia, alegando que eu copiara o seu app de fitness. O tribunal em Lisboa foi um circo, ele, com um advogado caro, a pintar-me como vilão oportunista. Ele ignorou a família pelo dinheiro, berrou. A mãe testemunhou a meu favor, voz trêmula: o meu filho lutou sozinho. Ganhei, claro, o código era meu, mas o João saiu com ódio nos olhos, prometendo: isto não acaba aqui. A Maria mediou, convidando-me a um Natal forçado em Cascais. A casa natal cheirava a rabanadas e pinheiro, mas o ar era denso de Minas. O bebé chorava no colo dela, a mãe servia vinho com mãos que tremiam. Perdão ao João, implorou ela. Somos sangue. Sentei-me ao piano antigo, dedos a traçar notas de fado menor. Sangue que sangra, mãe. Mas eu perdoei o suficiente. Toquei, estranha forma de vida, Amália na minha voz rouca, e por um momento, a sala uniu-se em lágrimas. O João não veio, mas enviou uma mensagem: Feliz Natal, traidor. Apaguei, o coração a calcificar. Pessoalmente, o caos reinava. A Ana escalou, e-mails anónimos ao Pedro com fotos nossas do hotel, acusações de adultério. Ele confrontou-me, diz que é mentira. Era, mas o beijo fora real, foi um erro, Pedro. Vingança contra o passado. Ele partiu, mala na mão, tu vences guerras, mas perdes batalhas. O loft esvaziou-se, e quando como o silêncio do pai. Sozinho, codifiquei furiosamente, uma fiatura de emocional, detectando stress em textos de alunos. Para que ninguém sofra em silêncio, anunciei. Mas era para mim, o algoritmo a analisar os meus próprios logs, prevendo depressão em 72%. A mãe tornou-se âncora inesperada. Mudou-se temporariamente para Lisboa, ajudando com tarefas mundanas, lavar roupa, cozinhar caldeiradas. Tu precisas de raízes, dizia, os olhos a medirem o meu peso perdido. Uma noite, confessou o segredo: o teu pai não morreu só do álcool. Ele soube do Pedro e escolheu o silêncio para te proteger. Mas matou-se por dentro. Chorei pela primeira vez em anos, o corpo a convulsionar como um sistema em creche. Por que não me disseste? Ela tocou a minha face, medo de te perder como perdia ele. A reconciliação foi frágil, como um azulejo rachado, mas real. O João contra-atacou, lançou uma app clone, Fitexec, com marketing agressivo. Roubara dados meus via insider, um dev traidor. O faturamento meu caiu 15%, pânico nos investidores. Reagi com lei, processo por roubo intelectual, mas o golpe psicológico doeu mais. Liguei-lhe, para, irmão.
Isto destrói-nos. Ele riu, eco da mãe antiga, tu começaste, com o teu sucesso. A vingança familiar era um ciclo, e eu era o elo fraco. Na terapia, o psicólogo cutucou, o que queres realmente? Dinheiro ou paz? Paz, admiti. Mas o algoritmo mentia, queria que o João engolisse o gozo, como a mãe engolira o dela. Lancei uma campanha, parcerias com ONGs anti-bullying, doações de 10% dos lucros. A mídia virou, de rivalidade familiar a redenção. O João recuou, a Abdel afundando. Ele ligou, voz quebrada, desculpa, mano. Inveja. Perdão? Parcial. Vem ao jantar, convidei. Ele veio, e pela primeira vez, falámos do pai sem ódio. Mas o Pedro. Ele voltara, atraído pela minha vulnerabilidade exposta no e-mail, volta. O código precisa de ti. Reconciliação no Tejo, mãos entrelaçadas ao pôr do sol. Não mais segredos, jurei. Ele sorriu, então, para decodificar vingança. O faturamento estabilizou em 250 mil, mas o verdadeiro milestone foi interno. Aceitei o passado como variável, não constante. Primavera irrompeu em Lisboa como um reboot, flores de jacarandá roxas pavimentando as ruas como confetes de um carnaval tardio. A EducaSmart expandira para o Brasil, faturamento global nos 500 mil mensais, mas o império agora era sustentável, não um fogo de artifício, mas uma fogueira controlada. Contratei um CEO, liberando-me para o que importava, ensinar, mas no meu termos. Lancei workshops gratuitos em escolas públicas, partilhando o código open source para features básicas. Educação para todos, o slogan, e quando o meu mantra, vingança através da generosidade. A família recompôs-se devagar. O jantar de Páscoa em Cascais foi o teste, mesa cheia, o João com a mulher nova, a Maria com os 2 filhos, a mãe no centro como matriarca renascida. Não houve discursos, só conversas, sobre o neto que falava francês, o carro do João reparado com o meu empréstimo discreto. Obrigado, murmurou ele, apertando a minha mão. A mãe ergueu o copo, ao meu filho, que nos ensinou a calcular o amor. Rime, genuíno. O pai pairava ausente, mas perdoado no silêncio coletivo. O Pedro e eu casámo-nos no registro civil em Alfama, só nós e o mar como testemunhas. Para sempre, em binário, brinquei no afterparty num fado house, Amália a embalar as promessas. A Ana mandou flores com um cartão, felicidades. Encontrei a minha equação. Apaguei o número, o capítulo fechado. Mas o drama não acaba sem twist. Num check-up de rotina, o médico encontrou um nódulo no fígado, eco do pai. Estresse crónico, diagnosticou. O pânico veio como um dudos, visões de redes vazias, silêncio eterno. Liguei à mãe primeiro, estou assustado. Ela veio de comboio, abraçando-me como aos 15. Lutas como o teu pai, mas vences diferente. Biópsia benigna, alívio como um restore point. Mas mudou-me, reduzi horas, priorizei sono, terapia semanal. O algoritmo agora previa o meu próprio bem-estar. No fim dos 3 meses, não, dos 6 que se seguiram, olhei para trás. Da gozo da mãe ao império, fora uma jornada de ódio transmutada em luz. Continuas só a dar aulas, perguntar a ela. Agora, respondia, dou lições de vida, mãe. E tu aprendeste? Ela sorriu, enrugada mas serena, sim, filho. Aprendemos todos. E assim, em Lisboa eterna, codifico não mais vingança, mas redenção. O Tejo flui, imparável, carregando segredos para o mar. Eu flutuo conosco, equação resolvida.